Bíblia, Atos Apóstolos, capítulo 9. Deus continua abençoando os irmãos, as irmãs, tá? Se veio gravata a mais aí, tá? Gostei da cor. Deus abençoe. Atos capítulo 9, versículo 35. Trinta e cinco, 36 e 37. Vamos ler junto toda a igreja? 1, 2, 3. E viram todos os que habitavam em Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. 36. E havia em Jope esta estava cheia de boas obras, esmola que fazia. Que enfermando ela, morreu, e tendo lavado, Senhor nosso Deus, obrigado por esse momento, pela oportunidade que o Senhor nos concede. Chegamos até aqui, meu Deus, porque o Senhor permitiu. E se nós passarmos daqui também vai ser com a permissão do Senhor. Continua abençoando essa igreja, o pastor, a família, os obreiros, os grupos. Ó Deus, o Melodia que alcança mais um ano. Pai, continua dando vitória, continua dando saúde, força para fazer a tua obra. E eu creio, ó Deus, que o Senhor ouviu tudo e recebeu tudo até aqui. Mas agora o Senhor vai falar conosco através da tua palavra. E a tua palavra tem poder, meu Deus, para poder curar. Cura conjugal, cura a vida espiritual, cura na saúde. Todas as áreas a tua palavra tem o poder, meu Deus, de entrar. Eu aprendi que quando a gente quer aparecer, o Senhor não aparece. Mas quando o Senhor aparece, muitas coisas podem acontecer. E eu creio nisso. E antecipado fica com a honra, com a glória, com o poder, com louvor e com adoração, em nome de Jesus. Pode assentar, irmãos. Irmãos, pastor Mário, 7h20, até que hora o senhor deve vai? 8h10, por aí, tá bom? Glória a Deus. Irmãos, o texto que nós acabamos de ler, de Atos Apóstolos 9, 3 versículos 35 e 6 e 37, eu gosto muito do livro de Atos dos Apóstolos, porque é um livro dos atos, né, que aconteceu. E eu vejo aqui no livro de Atos dos Apóstolos, o quanto é bom a obediência. Quando você lê o livro de Primeiras Crônicas, Segundas Crônicas, você vai ver ali, quem foi as pessoas que fez perfeito e quem não fez perfeito, quem foi para a cidade de Davi e quem não foi, né? E Atos Apóstolos também, quando a gente começa a ler o livro de Atos Apóstolos, você vai ver como Deus vai se revelando ali, dentro deste livro. E eu não quero fazer um rodapé tão longo para entrar nessa mensagem, mas duas coisas que eu peguei aqui: a obediência para Deus agir. Repita comigo: para Deus agir, precisa da obediência. E me passa pela mente nessa noite, quando um grupo de pessoas que se dizia crente, no começo da Bíblia, começou a formar uma torre, e a torre chamada Torre de Babel. E diz o texto que
a mente deles, o entendimento deles, o desejo que eles tinham de fazer aquilo chegar no lugar mais alto possível, de preferência no céu. E se tem uma coisa que Deus não faz, e nunca vai fazer, é dar a glória dele para ninguém. Você pode pregar bem, você pode cantar bem, você pode ser um instrumento na casa de Deus, mas aprenda uma coisa: você só é isso porque Deus está nesse negócio. O dia que ele sair, você não é nada. E quando Deus começou a observar aquilo ali, aquela torre sendo formada numa desobediência terrível, o que Deus fez? Deus foi lá e enrolou a língua de cada um. Eu imagino aquele povo trabalhando, e de repente um começa a pedir algo para o outro, porque quem está na função ali, alguém que está sendo ajudante, ele tem que servir. Mas quando alguém está em cima cá, precisando de algo, ele pede, mas quem está ouvindo não entende, porque Deus enrolou a língua ali. Mas Deus enrolou a língua por quê? Por causa da desobediência. E eu vou abrir a caixa de ferramenta no começo já da mensagem, para nós começar a entender isso aqui. Tem muitas pessoas dentro da igreja, crente, que não está entendendo o que Deus está fazendo. Mas eu não quero colocar você como crente de Torre de Babel, longe disso. Você é bênção de Deus, mas nós precisamos aproximar mais de Deus, e ter uma intimidade a mais com Deus, porque Deus quer falar conosco. Eu lembro da nossa irmã Maria José, que ela disse aqui que nós tem que ter reserva, né? E a reserva é uma coisa boa, mas é perigoso, porque a reserva também acaba. É bom você sempre estar abastecendo, para poder não deixar acabar. Porque quando aquela lamprinha aparecer ali, é um sinal que você não está bem mais. Eu quero deixar uma palavra para você, e eu acredito que tem muita gente que veio adorar a Deus aqui nesta noite. Quem veio adorar a Deus aqui nesta noite, levanta a sua mão. Mas tem muita gente que precisando que Deus faça algo por ele, levanta a sua mão. Então eu tenho uma palavra de Deus para você: sai desse grupo, porque Deus não trabalha com gente que está com a língua enrolada. Deus trabalha com um crente que está com a língua desenrolada. Deus está querendo você entender, Deus está querendo fazer você entender os mistérios dele. Deus está querendo fazer você entender o que ele tem de melhor para você. Tem pessoas que chegam para a gente e dizem assim: Adilson, eu não sei o que eu faço, eu perdi o rumo. Não perdeu não, irmãos. Tem um texto na Bíblia que diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele, e o mais ele fará. Se o seu caminho você deu para o Senhor, então você é só acreditar agora. Mas a Bíblia fala, e não é o mesmo povo, lá é um povo, em Atos Apóstolos é outro povo, que na obediência, Deus, quando o Pentecoste desce em Atos Apóstolos, agora Deus não vai enrolar a língua de ninguém, agora Deus vai desenrolar as línguas ali. Por quê, pastor Mário? Por causa da obediência. E diz a palavra de Deus que ali, quando a língua foi desenrolada, eles entendiam o que o outro falava. Oh, glória a Deus. É muito maravilhoso quando você está sentado perto de um obreiro no púlpito, que ele começa a sentir a presença de Deus e você começa a entender o que Deus está querendo dizer. É muito bacana quando você está sentado perto de uma pessoa embaixo, na nave da igreja, que alguém começa a dar glória, e que você não fica assustado, porque você é assembleiano pentecostal, porque tem crentes que diz pentecostal, mas quando o outro dá glória, assusta ele. Agora o assembleiano verdadeiro não, quando você dá um glória a Deus, ele já logo começa a aquecer e esquentar também, porque ele é assembleiano pentecostal, ele entende do negócio.
Aonde tem Pentecoste, oh glória a Deus, deixa eu começar a pregar daqui para frente. Diz a Bíblia que o Pentecoste, quando ele desce, ele desenrola a língua do povo. As pessoas começaram a entender línguas, mesmo que era o Espírito Santo que estava usando. E eu imagino, o irmão João Loura, que dentro daquele Pentecoste ali, se tinha alguém que tinha problema com alguém, não teve como continuar. Vou repetir para você entender. Aonde tem Pentecoste, aleluia, não tem divergência. É inadmissível uma pessoa falar que é cheio da unção, é cheio da graça, é cheio do poder, é pentecostal e anda de coração amargurado. Não pode. Porque o pentecostal que eu conheço de verdade, ele não tem mágoa, ele não tem ódio, ele não tem rancor, ele não humilha ninguém, ele não faz acepção de ninguém, ele não torce para ninguém. Aonde ele passa, todo mundo quer ficar perto dele, sabe por quê? Ele é pentecostal, liberto, cheio da glória de Deus. Aleluia. Eu vou falar o que Deus está me dando, porque eu não sou de economizar mesmo, nunca economizei. Eu estava pregando numa igreja batista, poucos tempos, para a glória de Deus, uma igreja grande, uma igreja de 1.150 pessoas, membros, e Deus falou para mim assim: prega nesta noite sobre rebelião, e Deus me deu o texto. Só para você ter uma ideia, o grupo de jovens dessa igreja tem 130 jovens. O dirigente ganha 2 salários mínimos. E eu corri do texto e não preguei. Passei para outro texto. Deus fez eu pregar rebelião lá no outro texto, sem caber. Quando eu saí na porta lá fora, o Espírito Santo falou para mim: o dia que você não pregar o que eu mandar, eu não te uso mais. Então eu tenho que pregar o que Deus manda. Se você puder, olha para quem está perto de você e diga para ele: pentecostal. Você é pentecostal? Pergunta para ele: você é pentecostal? Você é assembleiano mesmo? Pergunta para ele: você é ou não é? Então não pode ter mágoa de ninguém, e nem ter ódio de ninguém, e nem rancor de ninguém, e nem fazer exceção de ninguém. Porque dentro aqui não existe melhor e não existe pior, aleluia, todos somos iguais. Ah, Deus, mas ele é moreno, mas foi Deus que fez. Ah, é mais gordinho, mas foi Deus que fez. Mas não tem tanto dinheiro, mas foi Deus que fez. Aonde tem Pentecoste não pode ter problema. Ah, Deus, mas o casamento de fulano está meio torcido. Então não é pentecostal não, Pentecoste saiu de lá. Porque aonde tem Pentecoste, meu irmão, o negócio é mudado, é transformado, é renovado. Aleluia. É inadmissível um crente dizer: eu não vou com a cara de fulano. Mas como que você vai? Nem a cara te convidou para ir. Você não tem que ir com cara de ninguém não, rapaz. Você tem que ir com a presença do Espírito Santo. É Ele que te conduz. Teve um dia que eu cheguei no pastor Mário pedindo uma palavra para ele. Ele só colocou a mão na minha cabeça, mandou embora e falou assim: ó, o seu negócio é com Deus, não é comigo. Eu fui embora, mas fui triste, revoltado. E depois eu entendi: é com Deus mesmo. Pastor, não tem nada a ver com isso não, o negócio é com Jesus. O problema está comigo, a enfermidade está comigo, o impossível é com Deus, então não é com Ele. Prossigamos, porque tem algo para nós alcançar nessa terra aí. Aleluia. Não existe ninguém melhor e não existe pior. Aonde o Pentecoste habita, aleluia. Oh, glória a Jesus, aonde o Pentecoste habita, não pode ter contendo meio tocador, não pode ter no púlpito, porque nós estamos vivendo uma época de quê? Dependendo da pessoa que vai pregar, o crente nem na igreja vem. Ah, não vou nada, eu ouvi aquilo. Meu irmão, quem vai falar aqui não é ele não, quem vai falar aqui é o dono da palavra. Rabaxúbias, nébias.
Uramandura sai, refaz as névias. Quem vai falar aqui é o Espírito Santo. Abre esse microfone aí. Quem vai falar aqui é o Espírito Santo. Não é eu não. E não é pastor não. Quem vai curar aqui é Ele. Quem vai salvar aqui é Ele. Quem vai renovar aqui é Ele. Quem vai batizar com o Espírito, oh Jesus. Eu canso de dizer, nós estamos vivendo uma época, querendo ou não, que para manter a igreja de pé tem que ter campanha de aqui. Graças a Deus que nós não mexemos com isso. Nós vem para a igreja que nós tem sede de adoração. Nós vem para a igreja, presbítero Web, porque nós tem vontade de assistir o culto de ensino. Nós vem para a igreja porque nós gostamos da escola dominical, para nós perguntar ao professor, e tem hora que esquenta, depois fica bom de novo. Estão vivendo uma época que parece que tem uma banda que torce, uma banda que não torce. Mas ainda tem uns remanescentes que adoram a Deus ainda, glória a Deus. Independente do pregador ou não, entende? Hoje eu nem no culto eu vou, porque não, é o Edson que vai pregar. Primeiro que o Edson não resolve o seu problema. Segundo que aqui não tem culto. O culto vem de casa, é você que traz ele. Se você vir com a sua esposa dizendo eu vou cultuar lá, se tiver alguém que vai cultuar, vai dar certo, porque eu lá vou levando algo para aquele lugar hoje. E se você trazer algo aqui, eu te prometo, com as mãos vazias você não sai, porque a minha palavra que eu estou usando aqui nessa noite diz: ninguém que vem até a mim sai de mãos vazias, sai de mão cheia. Quem trouxe? Deixa eu ver, quem trouxe? Ninguém que vem até a mim sai de mãos vazias, sai de mãos cheias. Pastor Mário, eu fico indignado quando um crente tem raiva dos outros. Hein, presbítero Zé, eu tenho ódio dos outros. Vou cantar um louvorzinho para te libertar nessa noite. Pega um ré maior aí. Muito em breve vai sair uma notícia de um povo que desapareceu. Era um povo muito humilde, que aqui tanto sofreu, mas não sofreu por causa de você não, sofreu por amor à obra. Povo de Deus, quem está preparado? Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nem união? Alguém com voz de lamento vai dizer neste momento: oh glória, oh glória a Jesus, aleluia, 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 oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh aleluia, oh aleluia, oh glória, oh glória.
Alguém pode me informar o nome desse irmão que está de Linhares aqui? Qual o nome desse irmão? Domingos. Fica de pé, meu irmão. Deus ministra uma palavra para você. Deus fala para mim assim: diga para ele que ele está no processo do estorraque, da Unincha e do Gálbano. Eu quero fazer dele o perfume verdadeiro. O processo que você está passando por ele não é para te matar, mas é para Deus fazer você chegar um pouquinho mais longe daquilo que Ele quer. Há uma promessa na sua vida. É uma promessa de mais de 20 anos que você ouviu, e que neste momento você a lembra dela, e ela não caiu por terra, ela permanece de pé. Depois deste processo do estorraque, da Unincha e do Galbo, do Êxodo 30, 34, tu verás o que Deus vai fazer na sua vida. Diz a Bíblia que quando o Pentecoste desce, e as línguas desenrolam, naquele fervor, irmã Miriam, naquela glória que desceu, porque é gostoso mesmo. Eu sinceramente, eu não consigo viver sem a presença de Deus. Não consigo. Tem dia que parece que eu vou desviando assim, eu pulo para a oração, dali a pouco eu já estou cheio de novo, eu já estou crente de novo. E eu entendo quando o crente ele desvia, porque se você não orar e não ler a Bíblia e não jejuar, desvia mesmo. E diz a Bíblia que naquele momento ali, Pedro ele pegou João e falou assim: João, estão percebendo que lá vai diminuindo o poder, que vão caçar um lugar para nós. E qual é o lugar? 3 da tarde, Porta Formosa, vão orar. Ô glória! O Pentecoste traz milagre. O Pentecoste renova casamento. O Pentecoste faz a porta abrir. O Pentecoste revela pecado. Aleluia. Aonde tem poder de Deus, o pecado não tem como ficar escondido. Aonde tem poder de Deus, não tem como. Eu fico pensando assim, um casal que diz assim: tem 8 dias que nós não falamos com o outro. Não, é falta de Deus, irmão. Porque aonde tem Deus, não tem isso não. E diz a Bíblia que Pedro e João, eles caminham e chega na porta do templo. Eu estou dando uma passada do poder do Pentecoste. Quando ele chega na porta do templo, um coxozinho sentado, porque esse coxo tinha gente para levar ele para a porta da igreja, mas para levar para dentro da igreja não tinha. E ele diz assim: me dá uma esmola. O poder do Pentecoste traz coragem para a gente. Quando você está cheio de Deus, a pessoa fica endemoniada, você fica doido para repreender aquilo. Mas quando você não está, você pula fora, você manda outro. Esses dias eu estava pregando, pertinho aqui, Irupi. E tem um menino lá, chama Dequias, ele é um irmão para mim, da igreja do pastor Donias. E quando eu cheguei assim, presbítero, eu vi um caroço do lado do rosto dele assim, grandão, crescendo. E eu disse para ele assim: o que é isso, irmão? Ele diz assim: olha, eu estou bem preocupado, está me incomodando. E eu disse assim: vem cá, deixa eu orar para você. Quando eu coloquei a mão no caroço, ele começou a pular debaixo da minha mão. Eu tinha certeza que ele ia embora. Eu tinha jejuado, eu estava cheio de Deus. Eu falei assim: não, é hoje. Aí quando eu orei por ele, acabei de pregar, cheguei em casa, falei assim: pastor, tem uma novidade. Assim, qual é? O caroço foi embora, já não está aqui mais. Diga para quem está perto de você: o poder do Pentecoste. Cutuque quem está perto de você, diga para ele: vai para a oração, vai para a palavra, vem para os cultos de ensino, vem para as escolas dominical. Aonde tem isso, tem presença de Deus. Se tem presença de Deus, tem poder de Deus. Se tem poder de Deus, tem milagre. E se tem milagre, alguém vai cantar o hino da vitória.
homem é corajoso, presbítero Hélio. Tem hora que eu fico olhando assim. Ninguém fala que você roçava a pata e a cobra montava na sua barriga. Nós éramos os dois homens que mais armora catavam no meio do pasto. E as cobras queriam morder nós, não mordiam por causa de Pentecostes. Deus não deixa. Pedro olhou para ele e falou assim: nós não tem esse negócio que você está pedindo não, mas o que nós temos nós vamos dar para você. Levanta aí, rapaz. Nós saímos de um Pentecoste lá embaixo, que a glória está descendo tanto, que tem gente que parece que até bebeu alguma coisa alcoólica, está caindo para o chão afora. Aí eu fico escandalizado quando um assembleiano diz que um crente não pode cair para o chão afora de poder de Deus. Não pode o quê? Não pode por quê? Ezequiel no capítulo 1, ele caiu de tanto poder de Deus. Aí Deus no capítulo 2 virou para ele e falou assim: coloca-te de pé que eu falarei contigo agora. Ô glória, crente pentecostal que eu conheço profetiza. Se ele não recebeu, mas pelo menos em língua ele fala. Ele chora, ele dá glória, ele se alegra. Em casa a mulher está lavando vasilha, a glória está descendo. O homem está fazendo café, está falando em língua. Ô glória a Jesus. Vou falar, pastor Mário, eu aprendi uma coisa, vou falar para o senhor. Quer ver? Suponhamos que eu tenho um ódio do senhor terrível, uma raiva daquela. Aí quando eu coloco o joelho no chão, que eu começo a orar, e o Espírito Santo me enche, a primeira coisa que eu vou sentir, eu preciso ir lá onde ele está. Não combina, isso não combina não. Presença de Deus não combina com essas coisas não. Eu vou falar porque Deus está mandando dizer. Tem pessoa que diz assim: eu estou trocando a minha esposa, por quê? Porque nós não fala mais a mesma língua. Não é que não fala a mesma língua não, é porque você está desviado da presença de Deus. Porque um crente cheio da presença de Deus não troca nada não, rapaz. O que Deus deu é seu, e se até o dia que Jesus voltar, não vem com essa não. É sua, é sua. Está meio desgastado, mas é sua. Está meio desgastado, mas é seu. Segura isso, Jesus está voltando. Vai dar problema no último dia. Ó Jesus. Onde está aquele povo barulhento? Oh Jesus, pastor, eu quero fazer parte desse grupo aí. Alguém com voz de lamento vai dizer neste momento: aquele povo. O livro de Atos Apóstolos, do capítulo 1 até o 9, o poder de Deus, a presença de Deus revela tudo. Revela Ananias sumindo com o dinheiro, revela Safira sumindo com o dinheiro, e revela os homens de Deus e as mulheres de Deus. Não tem como, aonde tem Pentecoste, descobre o negócio. Diz a Bíblia que Pedro ele ficou tão cheio da presença de Deus ali, que ele foi para um lugar chamado Lida. E quando ele chega ali, pastor Mário, ele me acha um homem em cima de uma cama, 8 anos deitado, perna, não tem como descrever o homem. E diz a Bíblia que quando Pedro chega ali, tem um grupo de pessoas em volta dele. E o nome do homem é, coloca aí, versículo 34 aí para você ver o nome do homem. Olha lá, 9:34, coloca aí. Aleluia. E disse-lhe Pedro a Enéas: Jesus Cristo te dá saúde. Tem que estar cheio de Deus, pastor. Se não tiver, não vai ir não.
Primeiro que entre o aleijado ali tem dois. Tem Deus querendo fazer o milagre e tem o diabo impedindo de não fazer. E quem vai orar tem que estar cheio. Ou está de um lado ou está do outro. Mas Pedro está do lado de quem pode fazer e está cheio dele. Aleluia. E as palavras de Pedro eram as palavras mais simples, humilde, né? Ele não tenta pegar os holofotes para ele não, a glória para ele não, irmão João Louro. Ele chega e diz assim: ô Enéas, Jesus Cristo te dá saúde hoje, rapaz. E naquele momento ali, o menino começou a firmar as pernas e levantou da cama, com 8 anos, deitado, aleijado. E diz o texto que de acordo com o que ele ia levantando, as pessoas que estavam ali iam dizendo aqui, olha, ó, faz a tua cama logo, e levantou. Vai o outro versículo que você vê, olha lá. O pessoal, joga o outro versículo rápido, irmão, olha lá. E viram todos que habitavam em Lida e Sarona, os quais se... Ah, Jesus... Na hora que Jesus fez o milagre através de Pedro, as pessoas que estavam ali dizem assim: eu quero esse Deus aí, eu quero esse Deus que cura, eu quero esse Deus que salva, eu quero esse Deus que liberta, eu quero esse Deus que faz o coxo andar. Ele está aqui nesta noite. Ele está aqui nesta noite. Coloca a mão em quem está perto de você e diga para ele: se tem algo na sua vida que não está andando, pelo poder da palavra vai andar hoje. Se tem algo na sua vida que não está andando, pode andar nesta noite. A palavra tem poder. Você trouxe ela nesta noite. Deixa eu ver quem trouxe. Você está com ela na mão. Ela é a palavra que te faz andar nesta noite. Aleluia. Crê na palavra do Senhor, crê na palavra, crê no poder, crê no milagre. Ele está aqui nesta noite. Ele é o mesmo Deus de Lida, Ele é o mesmo Deus de Pedro, Ele é o mesmo Deus de Enéas nessa noite. Diz a Bíblia, irmã Lisiane, que perto de Lida tinha um lugar chamado Jope. E tem uma mulher ali que o nome dela é Tabita. E traduzido quer dizer Dorcas. E essa mulher, ela, pastor, não é de oração. Ela não é uma mulher que prega. Ela não é uma mulher desses movimentos, não. Irmãos, ela é a mulher que pegava os pedaços de pano que sobrava e costurava para as pessoas que não tinham condições de comprar. Eu imagino, mamilo, que antigamente fazia muitos vestidos de pedaço de pano verde, amarelo, azul. Tinha até coxa de cama que era assim. E diz o texto que ela era uma mulher de boas... Oh, glória. Aleluia. Ela era uma mulher, o púlpito aqui, ela era uma mulher de quê? De boas obras. Porque tem gente que acha que porque está fazendo alguma coisa já tem que virar pastora, discípula. Então não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ela era uma mulher de boas obras. Ela, na visão dela, ninguém poderia chegar, oh glória a Jesus, com uma roupa acabadinha. Ela tinha o jeito de costurar, ela tinha as agulhas, ela tinha a linha, ela tinha os pedaços de pano. A visão dessa mulher dentro do lugar que adorava era olhar quem não tinha. Oh Jesus, oh Deus, essa é a igreja que eu quero conhecer. Essa é a igreja que, para a glória de Deus, eu não quero desfazer de ninguém, mas aqui faz bastante coisa. E é por isso que Deus opera. E que nós podemos fazer até mais. Que às vezes você tem 10 gravatas e a pessoa que está sentada perto de você só tem uma.
Às vezes você tem 10 pares de sapato e a pessoa que está perto de você só tem um. E a obra de Deus é feita assim também, dividindo aquilo que você tem com aquele que não tem. E diz a Bíblia que quando Pedro diz para Enéas: Deus te dá, Jesus te dá saúde hoje, homem, levanta aí. Eu imagino que culto foi aquele. As pessoas levantando a mão e dizendo assim: esse Deus aí tem que ser o meu Deus a partir de hoje. Aí logo em seguida alguém chega, Jesus amado, e diz para Pedro assim: Pedro, sabe aquela mulher que costura, Pedro? Sabe aquela mulher que faz roupa lá para a turma, lá para as irmãs, para os meninos das irmãs? Então, aquela mulher, ela enfermou e depois faleceu. Olha para cá, irmãos, aqui eu quero abrir um parênteses aqui para você entender isso aqui. Hoje, eu não quero generalizar a igreja toda não, mas para uma grande parte do ser humano na terra, você vale aquilo que você tem. Você faz para a pessoa. O dia que você não puder fazer, você não vale nada para ele mais. Mas o que me chama a atenção nessas mulheres aqui, que era beneficiada por Dorca, é que quando a Dorca morreu, elas não saíram não, elas ficaram ali. E a visão dela era, né, vão ficar aqui, manda buscar Pedro lá, porque Pedro está lá em Lida, e Deus está operando milagre. Se está operando lá, vai operar aqui também. Aleluia. Oh glória. Diga para quem está perto de você: isso é fé. Oh glória. Você não tem que dizer que Deus fez na vida do irmão Jardim, tem que fazer na sua não, aí é inveja. Deus da vida dele é o meu Deus, fez para ele, pode fazer por nós também, se crer. Mas o que me chama a atenção aqui é que essas mulheres, diz o texto, que quando ela morre, as mulheres pegou a Dorcas e levou para o quarto de cima da casa, aleluia, e não deixou no quarto de baixo. Olha para cá, tem um segredo aqui. Primeiro, quando Elias foi chamado para Sarepta, o menino estava no segundo quarto, a casa de cima. Quando Eliseu foi chamado lá para Sunem, para a casa da Sulamita, o menino que morreu não estava na parte de baixo, estava na parte de cima. E quando Pedro chega em Jope, a Dorca também não está no quarto de baixo, está na parte de cima. Olha para cá, isso é ato de fé. Quem tem fé, quando o problema aparece, ele não deixa na parte de baixo, mas ele leva para a parte de cima. Diga para quem está perto de você: joga o problema na parte de... Porque embaixo o negócio, aleluia, embaixo é lugar do impossível. Mas quando joga para a parte de cima, o impossível se torna possível. Oh glória, quem quer levar para a parte de cima hoje? Quem quer levar o problema para a parte de cima nesta noite? Leva para a parte de cima, para a parte de cima resolve, para a parte de cima tem solução, para a parte de cima tem saída, para a parte de cima Deus vai dar uma solução para esse negócio. Eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra mim. Ó, pois é só dele, somente dele o meu coração. Mamília, vamos fazer um negócio aqui, vamos conjecturar um negócio aqui para a igreja pegar melhor. Pega essas irmãs que estão atrás de você aí e chega aqui nesse canto aqui. Você me ajuda, presbítero Hélio? Você me ajuda? Você pode me ajudar? Então vem aqui comigo. Aleluia. Oh glória a Deus. Fica aqui, fica aqui. Aleluia.
Pastor Elias, olha o poder de Deus aqui que é. Vem cá, pastor, para o presbítero Web. Aleluia. Chega aqui. Fica do lado aqui, as irmãs. Fica do lado aqui da bateria. As irmãs pegam, pastor Mário, a Dorcas. E não sei como é que elas fizeram. Levaram para o andar de cima da casa. E quando levou para o andar de cima da casa, um pouco ficou embaixo e um pouco ficou em cima, esperando. Aí alguém chega para Pedro e diz assim: Pedro, aquela mulher que faz as boas obras lá, que costura, ela faleceu, e alguém diz que é para você ir lá, resolver o problema da tal da Dorcas. Aí Pedro, cheio do Pentecoste, já estava aguentando ficar em pé, ele diz: é comigo, um paralítico já ficou de pé hoje, agora é hora de um defunto levantar. É o poder do Pentecoste. Segura aí. Aleluia. Oh glória. Quem já velou alguém aqui? Levanta a sua mão. Quem já velou um morto aqui? Levanta a sua mão. Vocês já velaram morto na parte de cima de uma casa? Quem já velou? Alguém já velou um defunto no segundo andar, pastor? O senhor já velou, pastor? Eu só já velei gente por baixo. Só que quando Pedro chega, ele vai dizer assim: mas como? Por que levaram a mulher lá para cima? Crente estratégico. Jesus. Diga para quem está perto de você: crente tem que ter estratégia para Deus fazer o milagre. Sabe o que as irmãs estavam dizendo com isso? Nós não abrimos mão dessa mulher. Jesus. Lá vai, segura aqui. Lá vai um aqui para quem fica torcendo para o crente passar para outra igreja. Tomara que vai para lá, porque Deus que me perdoa, eu já não engulo mais não. Vai ficar, é aqui que Deus vai abençoar, é aqui que Ele vai honrar, é aqui que vai ressuscitar. Oh, Jesus, é aqui. Se o problema nasceu aqui, é aqui que conserta o problema. Eu procurei com o historiador que fala mais a verdade. Sabe por quê, pastor Mário? Que eles levaram essa mulher para o segundo andar? Porque o texto diz que eles banharam ela com água até Pedro chegar. Só que a água que ele estava banhando a Dorca era quente. Não era fria, era quente. Por que, Adilson? Para não deixar esfriar. Jesus amado. Eu vou repetir, você pega. Para não deixar. Orou 8 meses, deixou esfriar. Prossegue. Adilson, eu queria uma porta aberta, até parei de orar. Prossegue. Adilson, eu queria que Deus me usasse na palavra, comecei a pregar, agora eu nem consigo mais. Prossegue, não deixa esfriar não, vai aquecendo, vai aquecendo, vai aquecendo, porque o milagre vai chegar aí. E quando o milagre chegar, Deus, quando Ele chegar, Ele não pega crente frio, Ele não pega crente gelado, mas Ele pega crente aquecido.